O professor que está preso, acusado de estuprar uma aluna em Barretos, viveu uma tragédia familiar que foi destaque na imprensa nacional há 25 anos. O que esse professor viveu pode ser usado como uma estratégia de defesa. A produção é de Aline Pinheiro, a reportagem de Rafael Pasquim. É numa cela isolada na cadeia de Colina que Alain Davi Brandes, de 35 anos, ficará preso pelo menos pelos próximos 30 dias. O advogado que assumiu a defesa disse que o celular do professor de matemática foi apreendido para perícia. Por enquanto, não foi feito pedido de habeas corpus à justiça. Ele estava numa cela sozinho, separado dos outros presos, justamente para a sua integridade física. Porque esse tipo de cometimento de crime pode levar a um desentendimento entre os detentos. O professor de matemática da Rede Municipal de Barretos é investigado por abusar sexualmente de uma aluna de 13 anos. A menina tem autismo. A Record TV mostrou em primeira mão a carta onde a adolescente conta como os abusos teriam acontecido dentro da escola. Lembra no começo, quando as aulas começaram? Então, eu estava bem triste, cabisbaixa, precisava desabafar, ansiosa, deprimida e bem triste por conta de uns problemas. E o professor de matemática percebeu isso. E um dia desses, no final da aula, pediu para mim dar um abraço nele, que por sinal ele sempre pedia por conta que estava triste, mas eu falava que não estava afim na hora. Eu aceitei desta vez, pois eu estava realmente mal. Neste abraço, ele começou a passar a mão nas minhas partes íntimas. Segundo a estudante, Alain fazia ameaças. Ela não podia contar nada a ninguém. O professor também teria feito pedidos à garota. Ele falou que ia me pedir 3 pedidos por ter me mandado o download de um livro. O primeiro pedido era para não contar para ninguém. O segundo era para dar um beijo nele em qualquer lugar. O terceiro era algo vergonhoso pra caramba. Colocar a mão em cima da genital dele, por cima da calça. Essa não é a primeira vez que o professor é envolvido num caso de polícia. Há 25 anos, quando ele ainda era criança, a separação dos pais terminou em tragédia e chocou a população de Barretos. Na época, a mãe de Alain matou a filha Giovana, de 11 anos, feriu o filho Alain, de 10 anos, e depois tentou tirar a própria vida. Em 10 de abril de 1998, a jornalista Luciana Martins, da Folha Ribeirão, revelou o crime para todo o país com o título Mulher acusada de degolar a filha. A reportagem conta que Tereza Isabel da Silva, na época com 40 anos, matou a filha com golpes de faca. Alain foi ferido no pescoço. Apesar da tentativa de suicídio, Tereza ficou internada na Santa Casa de Barretos e sobreviveu. A reportagem descreve que Alain Davi Brandes foi encontrado pelo pai deitado numa cama de casal no quarto principal da casa. Davi Brandes da Silva, que tinha 43 anos, era bombeiro e participou do resgate do filho. Na ocasião, o delegado seccional de Barretos, Carlos Fernando Prioli Lapicirella, disse à reportagem que a mãe de Alain também ateou fogo na casa. O avô do atual professor de matemática afirmou à reportagem que a nora tinha ciúmes do filho. Tereza foi presa, pagou pelo crime e está em liberdade. Fontes ouvidas pela Record TV disseram que ela não mantinha contato com o filho, mas ao saber da prisão dele, tentou uma reaproximação e até teria entrado em contato com o advogado que defende o professor. O que a família da jovem que teria sido abusada por Alain teme é que um fato ocorrido há 25 anos possa agora interferir nas investigações. Especialistas em direito ouvidos pela Record TV acreditam que a defesa de Alain possa pedir à justiça que ele passe por exames psicológicos que relacionem o suposto abuso ao trauma que sofreu quando criança. O advogado do professor preferiu não revelar qual será a linha de defesa. Alain é casado há quase 3 anos. A esposa é estudante de pedagogia e trabalha numa escola particular. O professor de matemática continuava estudando. Fazia mestrado em educação numa universidade de Uberaba, Minas Gerais. Criminalmente, é a primeira vez que ele é colocado a ele, né? Ele não tem passagem nenhuma. E civilmente é uma pessoa exemplar, né?
Alain enfrenta um processo de exoneração e pode perder o cargo que tinha na Prefeitura de Barretos. O processo administrativo ainda está em andamento. Da nossa parte, enquanto Secretaria de Educação, corre também o processo administrativo, né, que futuramente ocasionará, né, poderá ocasionar, acredito que ocasionará, sim, na exoneração, porque era um professor efetivo, né? Então, os trâmites estão correndo. Por telefone, o pai da estudante disse que a filha passou por atendimento psicológico durante toda a tarde desta sexta-feira, que desde o início da semana ela voltou para a escola e segue frequentando as aulas. Segundo a família, com o apoio que tem recebido, a estudante tem apresentado mudanças no comportamento para melhor. Nós não conseguimos contato com os pais de Alain. A delegada que investiga a suspeita de estupro, Denise Polizelli, foi procurada, mas não respondeu às nossas mensagens. Não há um prazo para que o inquérito seja concluído.